Meus queridos irmãos, uma boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 1. Nós pensaremos um pouco hoje à noite acerca do seguinte tema: a ressurreição de Cristo, o centro do testemunho apostólico. Portanto, nesse culto apropriado de ceia do Senhor, nós pensaremos um pouco na cruz ensanguentada do nosso amado Redentor, que é a personificação, a dramatização dessa mesa que simboliza o corpo e o sangue do Senhor. E o nosso objetivo é procurar tecer algumas aplicações para que todos nós tenhamos uma certeza inafastável de que essa doutrina, ela precisa estar de uma maneira muito bem alicerçada em nosso coração, porque o fato de Cristo ter ressuscitado é que nos torna o povo mais feliz da terra, porque nós sabemos que na ressurreição de Cristo nós deixamos de ter inimigo à altura, a morte foi vencida e agora nós caminhamos, irmãos, a passos largos em direção à nossa vitória eterna, que já foi consumada, mas que para o nosso caso, que somos a igreja militante do Senhor, ainda não consumada, mas em breve nós estaremos nos reunindo com o nosso amado Rei, seja pelo fato de termos encerrado a nossa missão sobre a face da terra, os nossos olhos se fecharão aqui e nós o abriremos mais uma vez na presença do nosso amado Rei, onde há plenitude de alegrias e delícias indizíveis, seja pelo fato do Senhor Jesus retornar para nos buscar, e se nós recebermos a benesse de estarmos vivos por ocasião do arrebatamento, nós teremos esse corpo transformado, nós receberemos um corpo de glória e finalmente estaremos com o Senhor nas bodas do Cordeiro. Portanto, tudo isso tem como base a ressurreição do Senhor Jesus, que é a primícia. Ele foi o primeiro que inaugurou o caminho, de modo que muitos outros ainda virão, tantos quanto os grãos de areia que povoam as praias de todos os mares, tantos quantos as estrelas que nesse momento povoam todas as galáxias. Jesus ressuscitou, irmãos. Essa mesa prova isso, a palavra prova isso, e nós sabemos disso com toda a força do nosso coração. Amém? Portanto, com as Bíblias abertas em 1 Coríntios, capítulo 15, hoje nós vamos do verso 1 ao verso 28, mas a princípio nós vamos ler até o verso 11. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1, o apóstolo Paulo, sendo inspirado pelo Espírito Santo, nos ensina assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Amém? Deus propõe a sua palavra ao nosso coração. Eu gostaria de orar um pouco mais com vocês. Depois nós vamos estudar um pouco a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós amamos profundamente o Senhor. Nós agradecemos a Ti a benesse de cercarmos, ó Pai, mais uma vez essa mesa preciosa. Esse, ó Deus, é o nosso último culto de ceia. É a última vez, ó Pai, em que nesse exercício nós temos acesso a esses elementos que simbolizam o Teu corpo e o Teu sangue. Permita, ó Pai, que nós tenhamos uma visão precisa
acerca do que esse símbolo representa, de modo que por meio da fé nós venhamos de fato a nos apropriar da mensagem da cruz, que nos concede vida e vida em abundância. Portanto, seja misericordioso para com todos nós hoje à noite aqui e fala com o teu povo de uma maneira simples e objetiva. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos, quando Paulo escreveu esse documento, ele se encontrava na porção inicial da sua terceira e última viagem missionária. Ele se encontrava na cidade de Éfeso, e estando em Éfeso, onde ele havia inaugurado uma espécie de seminário primitivo, ele recebeu uma caravana de irmãos que era proveniente da cidade de Corinto, 3 irmãos na verdade, Fortunato, Estéfanas e Acaico. E esses 3 irmãos, que eram oriundos da casa de uma senhora chamada Chloe, levaram informações ao apóstolo Paulo acerca de problemas que estavam atrapalhando o caminhar da igreja de Corinto. A igreja estava dividida em partidos, pelo menos 4 são mencionados. A igreja estava sofrendo com um rapaz que estava traindo o próprio pai com a sua madrasta. Quando haviam problemas litigiosos no seio da comunidade, eles não procuravam o conselho da igreja, mas eles levavam os demais irmãos aos tribunais. Isso afetava profundamente o coração do apóstolo Paulo. Mas além desses problemas intestinos, esses problemas que eram mais a miúde a comunidade, ainda haviam problemas doutrinários. Os irmãos, eles não conseguiam usar com sabedoria os dons espirituais que possuíam. Muitas pessoas falavam em línguas, isso atrapalhava o culto racional, não haviam intérpretes para que todas as pessoas soubessem de fato aquilo que estava acontecendo. Quando eles se reuniam para a ceia, uns comiam demais, outros comiam de menos, alguns se embriagavam, eles davam mau testemunho por causa disso. Portanto, esses eram alguns problemas que maculavam a comunidade de Corinto. Mas havia também um problema doutrinário seríssimo. Os irmãos possuíam, pelo menos parte deles, uma visão equivocada acerca do que significou a ressurreição do Senhor Jesus. Isso pelo fato de que parte deles nem ao menos acreditava que Jesus de fato tinha ressuscitado. E Paulo vai escrever todo esse capítulo 15, que é belíssimo, para tentar fazer com que aqueles irmãos abrissem os olhos para a verdade que essa doutrina é cardeal. Se Jesus não ressuscitou, irmãos, é vã a nossa fé e é vã a nossa pregação, nós estamos perdendo tempo aqui. O fato é que ele ressuscitou e Paulo jamais negociou essa verdade. E por isso ele escreve esse capítulo maravilhoso, e é com base nisso que nós teremos melhores condições até de nos apropriarmos desses elementos, porque a ambição do nosso Redentor, quando estabeleceu como um dos nossos amados sacramentos o rito da ceia, era justamente fazer com que gerações que viriam após a sua ressurreição tivessem em mente que aquilo que aconteceu a sexta-feira, quando Jesus sangrou por nós, das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, de fato foi um fato histórico. Aconteceu. E toda a missão dos 12 apóstolos consistia em dar cabo dessa verdade. É por isso que Jesus constituiu aqueles 12 homens. É por isso que nós temos uma doutrina apostólica. Qual é o ponto, irmãos, fundamental da nossa amada doutrina apostólica? É a ressurreição de Jesus. Vocês conseguem perceber isso? Pois bem, por que é que os irmãos de Corinto tinham dificuldade em acreditar na ressurreição? Existem alguns motivos, 3 me chamam a atenção e eu compartilho com vocês. O primeiro motivo, quem sabe, pode ter sido a influência dos saduceus, que podem ter se convertido na comunidade de Corinto e trouxeram a sua doutrina. Os saduceus, diferente dos fariseus, não acreditavam na ressurreição do corpo. Eles não acreditavam em anjos, eles não acreditavam em boa parte de toda essa questão sobrenatural da fé. Esses irmãos podem, uma vez ingressando dentro do cristianismo, ter trazido essa doutrina e prejudicado a teologia da comunidade de Corinto. Esse é um ponto. Um outro ponto pode ter sido a própria cultura grega. Os gregos, eles não tinham a palavra ressurreição no seu vocabulário. Não é à toa que quando Paulo pregou em Atenas, ele teve dificuldade, porque Paulo falava a respeito de um Senhor Jesus, e ele falava a respeito de uma outra entidade que os gregos tinham como Anastasia, a palavra grega para ressurreição. Por isso eles associavam a ressurreição de Jesus a um outro deus pagão, pelo fato de não ter essa ideia, esse conceito de ressurreição dentro do imaginário coletivo lá da Grécia. Quem sabe por conta disso, eles agora nutriam essas dúvidas no coração e tinham dificuldade, e afinal de contas, eles também eram permeados por falsos pregadores, e esse seria o terceiro ponto. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele cita 2 hereges.
um chamado Himeneu e o outro chamado Fileto, os quais Paulo entregou, irmãos, a uma condição espiritual deplorável. Por quê? Palavras do apóstolo Paulo. Ele diz: estes homens usam uma linguagem que corrói como câncer. Eles são terríveis. Eles, através dos seus ensinamentos, desviam as pessoas da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, inclusive pervertendo a fé de alguns. Portanto, percebam, seja pela influência dos saduceus, seja por conta da sua própria inclinação cultural, seja pela influência dos falsos pregadores, o fato é que a igreja de Corinto estava deixando de acreditar na ressurreição. Isso é inimaginável. Essa é uma doutrina que nós precisamos ter escrita sobre as tábuas de carne do nosso coração, porque ela é o carro-chefe da nossa fé. E é por causa disso que eu disse no tema da mensagem de hoje à noite, que ela é o centro do testemunho apostólico. E é isso que Paulo procura nos ensinar nesses versos iniciais. O teor da mensagem apostólica, da sua chamada defesa apostólica. Ele nos diz: irmãos, versículo 1: venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como eu vos-la preguei, a menos que vocês tenham crido em vão. Portanto, percebam, o apóstolo Paulo ele era muito objetivo quando levantava uma tese, um novo argumento. Ele diz: eu estou querendo abrir os olhos de vocês para algo que vocês já conhecem. Eu venho vos lembrar acerca do evangelho que eu vos anunciei. E o apóstolo Paulo sabia da dificuldade que ele teve de pregar o evangelho à comunidade de Corinto. Vocês lembram de 1 Coríntios capítulo 2? Como os gregos festejavam o vocabulário rebuscado, a retórica poderosa dos pregadores do evangelho. Paulo sabia disso. E para que eles não viessem a se estribar no conhecimento do apóstolo Paulo, ele diz: olha, eu decidi nada saber entre vós, eu decidi renunciar a um vocabulário rebuscado, a palavras elaboradas, porque eu sei que vocês nutrem esse tipo de idolatria no coração, mas eu vos anunciei a Cristo e Cristo crucificado. O que é que Paulo levanta como um argumento aqui? O mesmo evangelho que ele havia pregado na comunidade de Corinto há pouco tempo atrás. E com base nisso ele diz: eu gostaria que vocês perseverassem na doutrina que eu ensinei a vocês. E aqui o João Calvino diz algo interessante. Ele diz: se um homem da estirpe do apóstolo Paulo, com toda a sua sabedoria teológica, o maior teólogo que esse mundo já viu, pouco tempo após ser deixado a comunidade de Corinto, já tinha dificuldade de fazer com que as doutrinas principais da fé fossem preservadas ali, imagine o que não acontece nos dias atuais. E ele escrevia no século XVI, imagine o que não acontece no século XXI, irmãos, com a quantidade de falsos pregadores que nós temos e de hereges que se espalham aos borbotões pela face da terra. Qual o conselho do evangelho? O conselho do evangelho é: irmãos, nós precisamos nos lembrar do evangelho que nós aprendemos no princípio, e mais, precisamos prevalecer nele. Nós precisamos, irmãos, ser desafiados intelectualmente pelo evangelho a cada semana. Mensagens que falem ao nosso coração, porque nós também somos emoção, é verdade, mas sobretudo mensagens que falem à nossa mente, que nos façam sair do ponto A para o ponto B. Nós precisamos ser educados na palavra de Deus, para não sermos ludibriados por esses homens que permeiam as nossas comunidades como lobos vorazes querendo prejudicar o rebanho. Paulo diz: vocês precisam prevalecer no evangelho, porque é por meio do evangelho que vocês são salvos. Só quando o evangelho genuíno é pregado é que o Espírito Santo reúne condições de convencer o pecador da justiça, do pecado e do juízo. Por que é que o púlpito de uma comunidade como essa precisa ser saudável? Porque se o púlpito não for saudável, meu irmão, o filho de Adão que entra aqui não vai reunir condições de ter a sua alma eterna finalmente salva pelo poder maravilhoso do Espírito Santo. Ele não vai encontrar regeneração, mas ele vai ter o ego afagado, ele vai ter as suas ambições valorizadas, as suas necessidades humanas supridas. Só não vai haver metanoia, só não vai haver salvação. Por isso Paulo diz: aquele evangelho que vocês ouviram e no qual vocês devem perseverar é o evangelho que eu vos preguei.
a menos que vocês tenham acreditado em vão. Porque não se enganem, irmãos, eu acredito que é possível pessoas caminharem muitos anos dentro de comunidades semelhantes à nossa, tendo o nome de que estão vivos, quando na realidade não estão vivos coisa nenhuma. São pessoas que se apropriaram do Evangelho de uma maneira meramente intelectual. Eles compreendem que precisam ser bons maridos, elas compreendem que precisam ser boas mulheres, bons filhos, se for o caso, bons cidadãos. Eles procuram ter um estilo de vida de fato cristão, mas eles não conseguem produzir efetivamente frutos dignos do arrependimento que eles professam. Quando a vida deles entra em crise com o Evangelho, eles sempre vão preferir a vida deles. Eles vão estar aqui no domingo, desde que não chova. Eles vão estar aqui no domingo pela manhã, desde que não tenha um evento marcado, como um jogo de Copa do Mundo, por exemplo, para me aproveitar do calendário, não é? E são meros exemplos, irmãos. Final do ano, férias, vamos fazer avanço missionário. Ah, mas eu marquei uma viagem. Sempre há alguma coisa. Nunca vai haver essa ideia de guerra, nunca vai haver essa ideia de combate, nunca vai haver esse transpirar, sangrar, nem pensar, irmãos. Qual o conselho do apóstolo Paulo? Vocês precisam abrir os olhos para o fato de que, se vocês se apropriarem de uma maneira meramente intelectual do Evangelho, não vai haver mudança de vida, porque pelos frutos, pelo estilo de vida, pela maneira com que nós caminhamos sobre a face da terra, que nós percebemos de fato se somos novas criaturas ou não. Portanto, isso, irmãos, precisa ficar claro em nosso coração. O Evangelho que Paulo esteve pregando, versículo 3, e que ele recebeu do próprio Senhor Todo-Poderoso, que morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, é o Evangelho que nós precisamos pregar. E é com base nesse Evangelho que o pecador precisa morrer, ser sepultado com Cristo e depois ressuscitar. Porque se você, meu irmão, que me escuta hoje à noite, não morrer, não for sepultado e finalmente não ressuscitar, você não estará na glória, você não estará nas bodas do Cordeiro. E é por isso que a ressurreição é tão importante. Porque se nós não ressuscitarmos com Cristo, e eu me refiro agora ao tempo presente, nós não teremos condições de experimentar regeneração. O que significa ser novas criaturas? Percebam, no versículo 3, Paulo resume praticamente todo o Evangelho: morrer, ser sepultado e ressuscitar com Cristo. Atente para o fato de que é um breve resumo aqui. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Paulo diz em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 é o melhor resumo sobre a doutrina de regeneração que você vai encontrar no Novo Testamento, pelo menos na minha opinião. Aí Paulo diz assim em Romanos 6,3: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Essa palavra batizar que Paulo usa em Romanos capítulo 6, não é a palavra que nós usamos para o fato de você ser colocado nas águas e depois ser içado pelo pastor. Não é o sacramento do batismo, mas é a união mística com Cristo. Ele diz que no momento em que nós nos apropriamos da mensagem da cruz por meio da fé, nesse momento nós estamos unidos a Cristo em sua morte, porque o homem do pecado precisa morrer. E para que não haja nenhuma dúvida no seu coração de que você morreu com Cristo, Paulo diz em Romanos 6,4, olha a ideia de sepultamento. Ele diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, essa união mística do pecador regenerado com o seu Redentor, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então Paulo diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, ele foi sepultado e nós estamos unidos a ele. E agora Paulo diz que ele ressuscitou, e ele reitera, mais uma vez, segundo as Escrituras. Quando Cristo ressuscita, Paulo diz em Romanos 6,5, nós somos unidos a ele, na semelhança da sua morte, na semelhança do seu sepultamento, e certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Por que é que você é uma nova criatura? Porque no momento em que você espiritualmente ressuscita com Cristo, a aliança que você tinha com Adão se desfaz. E Paulo nos explica no capítulo seguinte, que é o 7 de Romanos,
que o casamento une o homem ao seu cônjuge enquanto houver vida, mas no momento em que um dos cônjuges morre, o outro está livre para contrair casamento com uma terceira pessoa. No momento em que você morre e é sepultado e finalmente ressuscita, você ressuscita, meu irmão, uma nova criatura. E é por conta dessa doutrina que você pode contrair uma nova união com quem? Com Adão novamente? É isso que a Bíblia ensina? Não, meu irmão, uma nova e eterna aliança com quem? Com Cristo, com base no sangue dele. Se não houver ressurreição, o sistema é prejudicado. E nós não temos como ser o povo mais feliz da terra, porque ainda teremos um inimigo. E qual será o inimigo? A morte. Porque é fato que nós vamos morrer. E inevitavelmente nós seremos sepultados, sim ou não? O que nos torna o povo mais feliz da terra? A certeza inafastável de que nós vamos ressuscitar, irmãos. Por isso nós somos o povo mais feliz da terra. E João nos diz isso categoricamente: a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Essa palavra conhecer que João usa aponta para doutrinas cardeais como essa. Ele diz que nós temos fé quando conhecemos a quem? A Cristo, com toda a doutrina que aponta para a pessoa dele. Se uma doutrina que não pode ser afastada for retirada, irmãos, desse todo teológico, toda a estrutura é prejudicada. Em outras palavras, ou você recebe a Cristo como o pacote teológico completo, ou então, meu irmão, você não recebeu absolutamente nada. Nós não podemos escolher em quais doutrinas acreditar. É por isso que os teólogos liberais são tão danosos à igreja. Porque eles não acreditam em nascimento virginal, porque eles não acreditam em estado consciente e eterno no inferno. Parte deles não acredita na ressurreição. Quem está com a razão, afinal de contas? Paulo diz: ele ressuscitou. Vocês querem provas? Versículo 5, ele apareceu a Pedro. Depois ele apareceu aos 12. Versículo 6, finalmente ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. O que é isso, irmãos? É aquilo que no direito as pessoas chamam de materialidade. É quando você consegue tocar na doutrina. Eu tinha um professor no seminário que dizia que nós só aprendíamos quando conseguimos tocar na doutrina. A ideia de nos apropriarmos dela. E Paulo está dizendo, desses 500 irmãos, alguns ainda vivem, é verdade. Quando ele escrevia esse documento, já fazia pouco mais de 20 anos que Jesus havia ressuscitado. Ele diz, alguns desses irmãos já dormiram, é um eufemismo para aqueles que morreram, mas alguns outros permanecem vivos, conversem com eles. Eles vão dar testemunhos da ressurreição a vocês. Depois ele foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e finalmente ele foi visto também por mim, como que por um nascido fora de tempo. Paulo tinha dificuldade em se ver no grupo dos 12 apóstolos iniciais, e ele próprio vai dizer o motivo. Ele era um perseguidor da igreja, ele tinha essa mácula no currículo dele. E pelo fato de ter esse passado tenebroso, Paulo diz, eu me considero como que um nascido fora do tempo. Nas entrelinhas da afirmação de Paulo, e essa é uma opinião minha, a sensação que eu tenho é que ele sonhava em fazer parte daqueles 12 iniciais. Não seria interessante? Esse era o meu sonho também, quando eu me converti lá com 18 para 19 anos, e eu via adolescentes na minha comunidade, que não tinham passado pelo que eu passei, experimentado o que eu experimentei, não tinham a vida devassa que eu tive, e eu queria ter o currículo deles. Eu olhava para aqueles garotos de 10, 11 anos, e eu dizia no meu coração, Deus, por que o Senhor não me chamou nessa época? Por que o Senhor me fez viver tanta coisa da qual eu me envergonho hoje? Por que não nesse momento? Olha a oração de Agostinho, quanta audácia, né, irmãos? Por que não hoje? Por que não agora? Aí eu entendi a doutrina do batismo. Olha que sacramento lindo. No momento que você é sepultado e você depois é içado pelo pastor, naquele momento, conta para Deus o que acontece a partir daquele ponto. Não é fantástico isso, irmãos? É maravilhoso. É por isso que você tem que valorizar o batismo para a glória de Deus. Pois bem, então nós continuamos. Paulo continua defendendo o seu ponto, o sentimento do seu coração, porque ele não foi chamado antes. Ele diz no verso 9, porque eu sou menor dos apóstolos. Na verdade, eu não me considero nem ser digno de ser chamado apóstolo. E ele explica com esse pois persegui a igreja
de Deus, mas pela graça desse mesmo Deus, eu sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Percebam, Paulo está dizendo que ele é tanto apóstolo como qualquer dos demais. E ele está dizendo que a mensagem que ele prega é a mesma mensagem que os demais estão pregando. O fato de que o Senhor apareceu a Tiago, depois apareceu a Pedro, depois apareceu aos 500 irmãos, depois a todos os apóstolos e depois ao próprio Paulo. Então ele diz no verso 11: seja eu ou sejam eles, assim pregamos. E assim vocês acreditaram. A pergunta é: parte de vocês outrora se orgulhavam por pertencer ao partido de Pedro? Parte de vocês outrora se orgulhava por ter pertencido ao partido de Apolo? Havia uns mais espirituais que diziam: nós somos de Cristo. Quero fazer uma pergunta para vocês: como é que dos auspícios teológicos da sagrada doutrina de Cristo Jesus vocês caíram para o calabouço da heresia de que a ressurreição não existe? Vocês percebem como Paulo escreve de uma maneira magnífica do ponto de vista teológico? Ele levanta um argumento que é inafastável. Jesus ressuscitou. A igreja uníssono precisa responder: sim, ele ressuscitou. Tu és testemunha disso, e bem como Pedro e o Tiago, os outros 12 e mais de 500 pessoas. É fato histórico, ele ressuscitou. A responsabilidade está sob as mãos da igreja. E agora Paulo propõe: se Cristo, portanto, ressuscitou, como é que algumas pessoas afirmam que ele não ressuscitou? Esse é o segundo argumento de Paulo, a partir do versículo 12, a defesa histórica da ressurreição de Cristo. E nós vamos ler do verso 12 ao verso 19. Vamos lá, irmãos, do 12 ao 19. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns entre vós que não há ressurreição de mortos? Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé, e nós somos tidos por falsas testemunhas de Deus. Porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis em vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A doutrina da ressurreição é inafastável. Sem ela não há possibilidade de salvação. Atente para as palavras do apóstolo Paulo no verso 12. Ele diz: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, e nós concordamos com Paulo, é corrente, ele ressuscitou. Os apóstolos dão testemunho disso. O próprio irmão Tiago, do nosso Redentor, dá testemunho disso. Há irmãos que estão vivos ainda hoje, naquela época, que dão testemunho disso. É isso que está sendo pregado. Então Paulo pergunta no verso 12: como afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Irmãos, percebam, é muito interessante quando você faz uma análise histórica de toda a nossa jornada cristã, como às vezes alguns irmãos nutrem dificuldade em se apropriar de uma doutrina correta, mas eles aprendem com a velocidade vertiginosa aquilo que é errado. Paulo foi o maior teólogo que esse mundo já viu, um homem que Deus usou para escrever 50% do Novo Testamento. Passou 1 ano e meio em Corinto, e esse povo teve dificuldade de acreditar nessa doutrina que é fundamental para a nossa fé. Falsos pregadores passam pouco tempo, e a influência deles foi tão perniciosa que Paulo teve que gastar um pedaço considerável do pergaminho desse documento aqui para tentar sanar esse problema terrível. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Que nós precisamos guardar o nosso coração acerca das influências que nós temos, acerca das pessoas que nós ouvimos, daquilo que nós estamos lendo, das coisas que nós colocamos diante dos nossos olhos, que são a vitrine das nossas almas. Se você tiver, meu irmão, uma sólida base, então você pode de fato viver o conselho do apóstolo Paulo, que diz: prove de tudo, retém aquilo que é bom. Mas se você ainda está naquela fase do leite, se você ainda está engatinhando, tenha cuidado com a sua alma eterna, meu irmão, para que
a sua cosmovisão cristã não seja uma espécie de coxa de retalhos, onde você está bebendo de fontes que são de fato boas, mas ao mesmo tempo também bebe de fontes que são rotas. Tenha cuidado, guarde o seu coração. Há muito conteúdo de qualidade à disposição de todos nós que aqui estamos, para que nós não venhamos a colocar em risco aquilo que Jesus, meus amados, colocou diante de nós para a saúde das nossas almas eternas. Portanto, haviam pessoas que estavam prejudicando e muito a comunidade de Corinto, colocando em xeque a realidade histórica que Jesus havia ressuscitado. Então Paulo diz: se não há ressurreição de mortos, versículo 13, então Cristo não ressuscitou. Ele está pensando de uma maneira dialética com a igreja de Corinto. Ele está colocando proposições e ele está procurando responder com um sim ou com um não essas proposições. Então no verso 13 ele diz: se não há ressurreição de mortos, como vocês estão dizendo, então as pessoas que tinham dúvidas pensavam: é verdade, na nossa opinião, de fato, não há ressurreição de mortos. Aí Paulo corrobora, ele diz: se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Aí você consegue perceber o fluxo de pensamento? As pessoas estão acompanhando ele. Se de fato não há ressurreição, então é verdade, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, versículo 14, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. Por quê? E aí Paulo vai escrever 2 versículos para explicar por que é vã a nossa pregação, e vai escrever um versículo para explicar por que é vã a nossa fé. Porque a nossa pregação é vã se Cristo não ressuscitou, versículo 15. Porque se Cristo não ressuscitou, nós somos falsas testemunhas de Deus. Aqui nós temos o cerne da mensagem. Qual a missão principal de um pregador? É denunciar o pecado e edificar os santos, sim ou não? Com base em que doutrina? No Evangelho. E qual é o ponto mais alto do Evangelho? Cristo ressuscitou, Ele é o Filho de Deus, está sentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Romanos capítulo 14, versículo 9, Ele morreu, mas Ele ressuscitou para ser Senhor de tudo e de todos. Mas se Ele não ressuscitou, eu sou um mentiroso e vocês estão perdendo tempo aqui. Eu sou uma falsa testemunha e vocês também são. Por quê? Versículo 15 ainda: porque nós temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo. O que é que está acontecendo? Deus disse que o seu Filho ressuscitaria, o Filho disse que ressuscitou, o Espírito Santo dá testemunho disso, e nós falamos que não há ressurreição. Então nós estamos pregando contra uma verdade levantada pelo próprio Deus, que Ele não ressuscitou o seu Filho, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, versículo 16, também Cristo não ressuscitou. O que é que Paulo está forçando aqui? A comunidade de Corinto a se posicionar através de um culto que é racional. Uma pessoa está lendo essa carta publicamente, os irmãos estão usando as suas sinapses teológicas e eles estão construindo o argumento junto com o apóstolo Paulo. Qual o próximo passo? Se Ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. Versículo 17: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e vocês ainda permanecem em vossos pecados. Meus irmãos, se nós ainda permanecemos em nossos pecados, ainda é verdade para as nossas vidas o que o próprio Paulo ensina em Efésios capítulo 2, versículo 12. O que é que está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 12? Naquele tempo, leia-se, antes de você se apropriar da mensagem da cruz e se tornar um eleito, se tornar um crente. Naquele tempo, quando você era ímpio, perceba, você estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, não tendo esperança, e a última proposição é terrível, e sem Deus no mundo. Se Cristo não ressuscitou, meu irmão, acorda amanhã e vai fazer aquilo que te der na telha, meu irmão. Vai dar vazão à tua lascívia, vai dar vazão à tua luxúria, vai cometer os pecados mais vis do teu coração moribundo, porque não há punição, porque não há valores a serem respeitados,
porque todos os principais princípios que regem as mais variadas comunidades que povoam esse vasto planeta Terra, estão todas elas embasadas em uma grande mentira, na maior conspiração que o universo já viu. Os valores judaico-cristãos, desprezem todos eles. Se Cristo não ressuscitou, irmãos, com que base nós vamos educar os nossos filhos? Se Cristo não ressuscitou, com que base nós vamos pagar as nossas contas no final do mês? Se Cristo não ressuscitou, para onde nós estamos caminhando? Se Cristo não ressuscitou, onde é que os nossos netos chegarão? Se Cristo não ressuscitou, o que é que eu vou dizer para o meu parente quando ele adoecer? Como é que eu vou visitar aquela pessoa que convalesce na UTI de um hospital? Se Cristo não ressuscitou, o que é que eu vou dizer para uma família que passa por problemas conjugais? Para um filho que não consegue mais respeitar o pai? Para o pai que não consegue mais ter o amor e o respeito, o carinho do filho? Como é que nós vamos olhar para as ondas do mar quebrando, irmãos, para uma flor desabrochando? Onde é que nós vamos encontrar beleza? Como é que nós vamos conseguir mais uma vez contemplar o belo? Onde é que nós chegaremos? Como é que essa história vai acabar? Vocês conseguem perceber isso? Crise total em todos os aspectos. Sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo e mais. Versículo 18: aqueles parentes preciosos que morreram, sabe o que vai acontecer com eles? Ex nihilo, nada. Você consegue conviver com a ideia de que não há esperança para o vovô e para a vovó, para o titio e para a titia? Possível, não é, irmãos? Aqueles que morreram. Paulo une tudo isso no argumento do versículo 19, que deveria ser escrito com letras douradas. Sabiam disso? Ele diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, e eu creio que todos nós concordamos com ele, sim ou não? Nós respondemos com um sonoro sim, não é, irmãos? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos. Mas a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida? Então nós somos o povo mais feliz da terra. Não é fantástico isso? É sensacional! Ele ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, nós podemos contemplar o belo. As ondas voltam a quebrar na praia dos mares, os passarinhos podem voltar a cantar, as flores podem voltar a desabrochar, nós ainda o louvaremos. Você pode orar pelo moribundo que convalesce, Deus tem poder para curá-lo. As famílias quebradas, Deus pode reescrevê-las, Deus pode lhes dar uma nova história. Deus pode pegar a pior família e colocar aquele tapete no portão de entrada da casa. Lá, doce lá. Por quê? Porque Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, todas as demais promessas contidas no Evangelho são verdade. Aqueles que morreram em Cristo, quando a trombeta soar, eles ressuscitarão primeiro, e nós o veremos se porventura estivermos vivos, mas nós teremos o nosso corpo transformado também, e todos quantos acreditaram na mensagem gloriosa da cruz ensanguentada estarão reunidos com Ele pelos séculos dos séculos, e isso é precioso, irmãos. Não é sensacional? Glória a Deus. E por isso essa mensagem é um ponto mais alto do Evangelho. E é por causa disso que Paulo diz no verso 20, e nós vamos encerrar: mas de fato, isso aqui na língua que o Novo Testamento foi escrito é tão bonito, irmãos. É como se Paulo estivesse dizendo assim: em verdade. É como se ele procurasse reiterar. Não há superlativo nessa língua aqui, não há aquela ideia de da língua portuguesa, então ele precisa reiterar. É uma frase assim bem considerável, é tão bonito de ver, irmãos. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele foi o primeiro dentre aqueles que dormem. Sabe aquele seu parente que você ama? Ele vai ressuscitar. Não é fantástico isso? Ele vai ressuscitar. Do modo como a morte entrou no mundo por meio de um homem, a solução para isso, no caso eu me refiro à morte, veio ao mundo também por meio de um homem.
Versículo 21, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Portanto, perceba, é verdade que nós estamos morrendo? Algum ser humano morreu hoje, sim ou não? Então aquilo que é produto de Adão é verdade. Nesse aspecto a Bíblia está dizendo algo que de fato acontece, sim ou não? Será que Deus diria que a morte viria por Adão e mentiria que a vida viria por Jesus? Não é Romanos capítulo 8, clássico isso? Ah, claro que é! Se é verdade que nós morremos, precisa ser verdade que nós também o quê? Que nós ressuscitaremos. Ele não pode ir contra a sua palavra porque Ele é Deus. E aqui, irmãos, a matéria de fé é clássica. Cada um, porém, na sua ordem, Cristo que é as primícias, depois aqueles que pertencem a Cristo na sua vinda. Ele ressuscitou, sim ou não? Então nós precisamos ressuscitar também, porque Ele precisa ser Deus, Ele não pode furtar-se a si mesmo, Ele precisa ser glorificado por todos aqueles que Ele comprou com seu sangue precioso na cruz do Calvário. Só então, irmãos, virá o fim. Isso acalenta demais o meu coração. Nós olhamos para essa mesa com outros olhos, não é verdade? Essa mesa tem sabor de ressurreição, irmãos. Sim ou não? Claro que sim. Não é à toa que ele diz: vocês vão tomar do vinho que vai ser oferecido pelos oficiais da igreja, mas eu dou minha palavra a vocês, que naquele grande dia vocês receberão o cálice das minhas mãos. Na verdade, ele nos prometeu que ele não tomaria novamente do fruto da videira, senão naquele dia, quando estivesse reunido com todos nós. Isso encheu meu coração de muita alegria. Já imaginou? Meu Deus, que festa. Versículo 24 e 25. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine. Convém que ele reine. Onde é que Cristo se encontra? No trono. E o que é que ele faz? Ele reina. Até a visão escatológica fica fácil aqui. O que é que Cristo faz? Cristo reina. Ele reina. Pode parar de chorar, João, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, venceu para tomar o livro da história da humanidade, desatar cada um daqueles 7 selos e comprar para o Deus Pai aqueles que procedem de todos os povos, tribos, línguas e nação. Pode descansar o seu coração na certeza de que o Salmo 24 se concretizou. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei. Quem é esse Rei da Glória? Meus irmãos, na minha maneira de interpretar esse salmo, tudo que eu consigo enxergar é a ressurreição de Jesus e o seu retorno em triunfo para a glória, no momento em que ele ascendeu aos céus, diante dos olhos daqueles discípulos, e foi encoberto por aquelas nuvens no céu. E os portões da Jerusalém celestial se abriram finalmente para o seu glorioso Rei. E uma miríade incontável de seres angelicais, e os 24 anciãos, retiraram as suas coroas das suas cabeças e depositaram ante aos pés daquele que vive e que reina pelos séculos dos séculos. E a todos aqueles seres gloriosos diziam: digno és de tomar os selos, porque tu fostes mortos, mas tu voltastes à vida. E ele vive e ele reina. E essa doutrina, irmãos, traz paz e alegria ao nosso coração. Portanto, o último inimigo a ser destruído, versículo 26, é a morte. Porque todas as coisas ele sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas ele sujeitou, certamente ele exclui aquele que tudo lhe subordinou, que é o Pai. Verso 28, quando porém todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. O Filho dará ao Pai todos aqueles que foram comprados pelo seu sangue e que foram levados até Ele pelo doce ministério do Espírito Santo. O Deus Pai deu a sua palavra de que enviaria o seu Filho. O Deus Filho deu a sua palavra que morreria, mas que ressuscitaria.
E o Deus Espírito Santo deu a sua palavra que levaria os moribundos pecadores até aquele sangue derramado, para que neles eles encontrassem vida e vida em abundância. E esse mesmo Deus Espírito Santo nos conduzirá em triunfo até o nosso dia final aqui. E nós nos levantaremos e teremos um corpo de glória, e a vitória será nossa, irmãos, em nome de Jesus. Chegará o dia, não tenha dúvidas disso, que você também fará coro àquele que é as primícias e dirá: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu galardão? Tragada foi a morte na vitória de Cristo Jesus. E você vai saborear essa vitória agora, a partir do pão que simboliza o corpo e do suco de uva que simboliza o sangue do Senhor. Amém? Pois bem, irmãos, primeira aplicação aqui: nós precisamos ter sempre em mente o genuíno evangelho. Mais do que nunca, irmãos, nos dias atuais nós estamos sendo atacados por desvios doutrinários que são nocivos à nossa saúde espiritual, como o liberalismo teológico, que negligencia a verdade da ressurreição. Essas pessoas se levantam para desvirtuar a nossa fé. Qual o conselho do apóstolo Paulo? Vamos perseverar naquilo que nós já temos recebido, simples assim. Em segundo lugar, a ressurreição de Cristo é um dos pontos cardeais da nossa fé. Negar a ressurreição é o mesmo que negar a verdade do Evangelho. Sem essa doutrina, todo o arcabouço teológico do Novo Testamento cai por terra, visto que se Cristo não ressuscitou, tudo mais é uma mentira, como eu tentei mostrar para vocês aqui. E finalmente, em terceiro lugar, Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, meu irmão, é real a nossa pregação, e é real a nossa fé. Há um céu de glória nos aguardando, e nós estamos caminhando a passos largos em direção a essa amada Jerusalém celestial. Eu quero dar alguns conselhos a você nessa oração. Você está cansado, meu irmão? Caminhe um pouco mais. Você está pensando em desistir? Deposite a sua confiança no Cordeiro. Há uma recompensa para você. A solução para a sua vida, a solução para a sua família, a solução para a educação dos teus filhos. Não há nenhum coração tão duro que Emanuel não possa quebrar. Não há nenhum poço de amargura tão profundo do qual Ele não possa resgatar. Não há nenhuma necessidade tão danosa que Ele não possa suprir. Não há nenhum problema demasiado grande que Ele não possa resolver, porque Ele é Deus. Se Ele ressuscitou, irmãos, Ele pode fazer tudo. Se Ele ressuscitou, Ele é Deus. Ah, que coisa linda, irmãos, é bonito demais.